Muito bom dia, estamos aqui novamente ao vivo para mais um episódio do Brasil GovCast, o podcast oficial do Brasil Gov Summit. Esse evento que acontece aqui em Florianópolis de 10 a 12 de março, no ano de 2026, e nós somos o ponto de encontro entre gestão, tecnologia e inovação pública. Eu sou Heloísa Soares, sou a presidente do Instituto Brasil Up, um dos organizadores, o grande organizador do Brasil Gov Summit, e a gente constrói esse evento, claro, em parceria com patrocinadores, com apoiadores institucionais. Eu tenho aqui comigo o Breno, da Huawei. Ele vai se apresentar para vocês também, é o meu convidado para esse episódio. Show, tudo bem? Elô, tudo bem, público que nos assiste? Meu nome é Breno Machado, sou diretor de soluções, CTO de soluções para governo no Brasil, da Huawei. Então, venho aqui, é uma honra bater esse papo com vocês e falar um pouco da nossa empresa também, um pouco da nossa estratégia, e que o servidor e também, sobretudo, a população pode contar com as nossas tecnologias. Muito bem, então conta pra gente, Breno, apresenta um pouquinho a empresa, né, para quem Aham. não conhece eventualmente a Huawei. E né, eu sei que vocês são uma gigante mundial, Né? né? Como é que essas soluções de vocês chegam para o Brasil? Show de bola. A Huawei é uma empresa de 208 mil funcionários, é uma grande empresa gigante de tecnologia da informação e comunicação. Hoje, no Brasil, a gente está completando 28 anos de história, né? Então, a Huawei ela começa no Brasil com a entrada da Anatel. Acho que muitos vão se conhecer e vão lembrar a Huawei como uma empresa de telecom, né? Justamente por conta dessa entrada no Brasil, junto com o time da Anatel, a Huawei foi uma das principais empresas que forneceu tecnologia para o nosso Brasil em relação à parte de conectividade. Então, tanto a época do 3GSM, do 3G, 4G, toda Sim, essa evolução de conectividade, tanto para um cidadão dentro do smartphone até uma internet móvel dentro de casa, provavelmente acho que o público de casa, você também, Elô, deve ter consumido um pouco das nossas soluções. De 2012 para cá, a Huawei também está focando um pouco no setor de enterprise business, que é uhum, o qual eu faço parte também. Então, dentro desse segmento, a gente foca nas unidades fins, né? Então, a gente tem um departamento de governo, finanças, commercial, que a gente trata empresas privadas também, aumentando um pouco o leque das soluções que a gente tem para oferecer. Um dado importante, a Huawei é uma empresa com 208 mil funcionários e praticamente mais de 55% dos nossos funcionários são focados em pesquisa e desenvolvimento. legal. Então, esse é um pouco do nosso DNA. A Huawei ela investe dentro das próprias soluções, dentro da própria empresa. Grande parte desse lucro chega a ser em torno de 20 a 24% do que a gente fatura anualmente. Então, isso traduz inovação e tecnologia para dentro das nossas soluções. Tá explicado de onde vem todo esse resultado, né? Eu sou uma cientista, uma aspirante a cientista, né? Sou doutoranda, então acho que essa parte da pesquisa e desenvolvimento ela é muito importante, não é uma linha reta, né? Uhum, Quando a gente fala de inovação, não planto banana e colho banana, uhum. né? No tempo que eu espero, então, mas ela é extremamente necessária para que a empresa se posicione, né? Para que a gente tenha esse desenvolvimento de soluções. Exato, e o bacana é que isso traduz inovação na ponta para quem consome as nossas soluções, né? Um pouco da estratégia dessa pesquisa e desenvolvimento, muitos podem se pensar que a gente já pesquisa o produto acabado, o produto fim, de repente um Wi-Fi mais potente, uma torre LTE 5G mais affordable, mas é o contrário. A Huawei ela foca na pesquisa e desenvolvimento dos materiais fundamentais, né? Como o grafeno, como algoritmos mais performáticos, materiais específicos que vão fazer a montagem, obviamente, do produto fim que a gente coloca na tecnologia na mesa dos nossos clientes. Muito bom. E dentro da estratégia de vocês para governo, né? Qual é o problema ou qual o gargalo, o gap de mercado que vocês entram agora? Ótima pergunta. Para governo, a gente muda um pouco esse espectro de tecnologia, né? A gente pega um pouco dessa nossa habilidade em soluções de conectividade e a gente traduz para um grande problema, não só do Brasil, mas em outros países também que estão nesse processo de subdesenvolvimento, que é a conectividade de qualidade e inclusiva, né? Hoje no Brasil a gente tem um gap, por mais que a gente tenha uma área de cobertura muito interessante,
de extensão territorial, né? Então eu não tenho fibra chegando para todos os órgãos, né, todos os departamentos públicos de maneira direta. Muitos desses departamentos públicos acabam tomando a decisão de contratações através das operadoras, né, que fazem um ótimo trabalho, mas também não conseguem compactar toda a cadeia de cobertura. Então, o mantra da Huawei, que a gente visa como base inicial, né, porque muita gente está falando de inteligência artificial, né? A Huawei ela tem uma percepção um pouco mais conservadora do ponto de vista que sim, a inteligência artificial é muito importante, mas primeiro eu preciso de uma internet ou uma conectividade de alta qualidade, conseguir garantir que todos esses órgãos Uhum. estejam conectados para que aí sim o dado, que é o novo petróleo, que é o novo ouro, ele possa ser sim compartilhado e aí sim a gente possa falar de inteligência artificial. Então, do ponto de vista da estratégia da Huawei, a gente se baseia muito nessa parte de conectividade. E quando eu falo conectividade, eu estou falando desde a criação de um backbone, eu prometo não entrar tanto no techniquez, mas é a possibilidade de algumas corporações públicas terem a possibilidade de ter uma fibra própria, infraestrutura, como Uhum, se fosse a uhum. sua rodovia digital própria, para que eles possam garantir os níveis de serviços adequados para todas as suas aplicações, né? Seja numa vertical de educação, segurança pública, hospitais. Então, essa é a nossa base fundamental. Sim. Depois a gente parte para a infraestrutura. A Huawei ela tem um portfólio muito extenso, muito interessante, do ponto de vista de servidores, armazenamento, soluções de virtualização, que podem amplificar cada vez mais o poder dessas entidades governamentais a começarem a criar com custo-benefício interessante, né? Sim. A Huawei ela é dona de toda a cadeia de suprimentos dos componentes eletrônicos, né? Então, a gente produz do alfinete ao foguete. Então, isso traz uma sensibilidade muito interessante no período de construção dessa infraestrutura como segunda etapa. E Uhum. aí, a terceira etapa, a gente pode criar, que a gente já está entrando também nesse rito de tocar dentro das aplicações do cliente. Então, já falar de um smart classroom, colocar uma sala de aula inteligente, um hospital inteligente. Então, de maneira overall, a gente tem essa estratégia fim a fim. E vai alcançando, então, todas as camadas realmente, né? Desde, como tu falou, da infraestrutura até que o usuário, seja esse usuário um servidor público, ou seja, um cidadão, né, naquilo que ele realmente vê no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E então falando sobre o cidadão, né, como que o cidadão sente o impacto das inovações que a gente está discutindo, né, como o Huawei, que vocês estão trazendo e promovem para o mercado? Ah, perfeito. Eu acho que tem essa parte também que é interessante para que a gente possa trazer essa perspectiva mais da estrutura de como que a Huawei fornece esse tipo de solução, né? Para isso eu trago um caso de uso recente que a gente teve na Amazônia. A Huawei ela construiu um polo de conectividade para uma zona ribeirinha. Ah, As legal. pessoas que moravam lá, eles não tinham acesso a uma internet de qualidade. Eu tive a oportunidade de ir, era mais ou menos assim, você andava 5 metros para lá, tinha internet, andava 5 metros para cá, não tinha internet. Por que que isso foi importante? Porque isso trouxe um impacto muito interessante para aquela região. Uhum. Mais de 7.500 pessoas foram impactadas com essa tecnologia que a Huawei trabalhou. A gente já falando de 5G na veia. E isso ajuda e aproxima a transformação digital e a capacitação socioeconômica daquela região. Né? Imagina uma criança ela poder fazer uma pesquisa no Google, que para a gente que mora nos principais polos já é a gente já tem essa experiência há muito tempo, mas para eles a gente conseguiu aproximar e impactar com tecnologia, Faz tá? toda a diferença, né. É. Eu trocava experiência esses dias com o pessoal do Paraná também, eles implementaram um programa que eles chamam de CEP Rural. Então imagina que a gente aqui em Florianópolis, uma capital, vou fazer uma compra na internet Uhum, qualquer. Eu não tenho preocupação se isso vai chegar ou não, ou uma correspondência. E exato. para as pessoas que estão, né, nas comunidades mais afastadas ou mais dispersas, porque o Brasil é muito grande. Uhum, Então eles não conseguiam receber correspondência e comprar pela internet, enfim, então implementaram esse programa com apoio da é, tecnologia também, que eu acho que vai na linha do que tu está falando, para que as pessoas pudessem receber uma simples correspondência. Então é o poder da tecnologia no dia a dia, né, do exato. cidadão. E eu vejo muito o Estado criador de políticas públicas, mas que existe para servir o cidadão, né, para Exatamente. propor essas soluções. Exato. E aí a gente tem uma analogia que lá antigamente, há 30, 40 anos atrás, quando a tecnologia era ainda uma criança,
A perspectiva de um desenvolvimento socioeconômico de uma cidade era passar uma estrada, Uhum. porque essa estrada conectava ela ao mapa do Brasil, poderia abrir o mercado, poderia, enfim, ter uma escola, conectando grandes centros a essas cidades mais afastadas. E isso trazia um impacto financeiro interessante. Aquela cidade começava a ser um personagem, saía de coadjuvante para um personagem principal dentro desse seu Sim, desenvolvimento. E com conectividade não é diferente. Inclusive na China tem uma lei deles lá, que é o que a gente tenta trazer aqui dentro das nossas políticas públicas junto ao governo também, a cada 1 metro de pavimento de estrada também que passe, não, por que não, 1 metro de fibra. Ou seja, para que a partir do momento que essa estrada está passando por uma cidade, que eu possa, assim, de fato, também conectá-la, né? Então, a conectividade, mais uma vez, ela é a base, a gente entende, é o nosso mantra para qualquer desenvolvimento socioeconômico de, sim. de qualquer população. Com certeza. E com em toda essa evolução da tecnologia e digitalização, enfim, como que a gente pode, né, avançar nessa infraestrutura, nessa digitalização mesmo do serviço público, sem deixar para trás talvez essa parcela da população que não tem tanto acesso, né, que enfrenta essas barreiras de acesso, como essa Uhum. população ribeirinha que tu mencionou, ou até pessoas que não são letradas digitalmente, enfim, como que a Huawei vê isso? A Huawei ela tem uma presença muito forte no governo brasileiro, né? A gente está em constantes conversas, a gente tem um departamento específico para tentar aproximar também os tomadores de decisão a esses tipos de tecnologias que podem sim favorecer a população na ponta. E os projetos diretos que a Huawei também, enquanto uma empresa de vendas, né? Eu costumo comentar que além de ser uma empresa de tecnologia, a gente precisa vender também para que a gente possa criar ainda mais. Então, hoje a gente fica muito orgulhoso do nosso solo brasileiro. Diversos estados eles já estão dentro dessa progressão. Então, a gente tem, por exemplo, o estado de Goiás realizando o seu projeto de infovia própria, o próprio Ceará, entre outros governos, né, outros estados, realizando essa percepção de evolução para um processo de transformação digital. A gente está conseguindo fazer alguns projetos muito bem sucedidos. E a gente também tem alguns projetos em forte avanço focados para a educação também, Uhum. que embora a tecnologia seja a base, não adianta eu ter um grande investimento em tecnologia e de repente eu não tenho, por exemplo, um professor que saiba fazer lecionar em inteligência artificial ou um funcionário específico que foi contratado, por exemplo, dentro desses casos que eu comentei que a Huawei trouxe para o Brasil para poder fazer a gestão Sim. dessa infraestrutura. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vê como a gente consegue entregar para a população também. Sim. E uma coisa que eu acho interessante também, a gente olhando a tecnologia como leigo, né? Há um tempo atrás, tu até mencionou no início, a gente falava sobre 2G, 3G, Uhum. 4G, e no Brasil o auge agora é o 5G, mas eu sei que isso já está mais avançado também, né? Conta pra gente um pouquinho dessas novidades, né? Disso que está sob radar da tecnologia. O 5G e agora o 5.5G, né, que são soluções que a Huawei consegue oferecer, eles vêm com essa pegada do novo. Porque o que está acontecendo? Por conta dessa transformação digital, alguns estados já estão consumindo inteligência artificial, já fazendo pesquisas em loco, fazendo LLMs, né, Uhum. específicos dentro de cada um desses países, desculpa, dentro de um desses estados, que inclusive traz um pouco dessa parte de data sovereignty, né, que é a possibilidade de você ter o dado soberano. Uhum. Eu vou fazer um link e já volto para a sua pergunta. Por exemplo, hoje, quando você coloca num chat GPT ou um DeepSeek a mesma pergunta, qual é a festa de final do ano mais celebrada? O chat GPT vai trazer o Natal como a gente conhece, mas o DeepSeek pode mostrar uma imagem do Ano Novo Chinês. Sim. Então, isso para o Brasil é extremamente importante. Então, a gente está vendo que os estados, entidades privadas, centros de pesquisa, estão focando também na criação dos seus próprios LLMs que possam retratar A as realidade. necessidades da realidade nossa, do povo brasileiro. E dentro desse momento, a gente vai ter um platô de necessidade de um throughput muito grande, aonde a necessidade do envio de informações, não só com informações de imagens, vídeos, mas de todos os polos no Brasil. Então, o 5.5G ajuda nesse sentido. Eu aumento a minha banda e consigo também aumentar a minha capilaridade de conexões. Por um Sim. exemplo, a Huawei ela desenvolveu a primeira fábrica no Brasil 5G. A gente tem a possibilidade de conexão dentro do nosso estoque, né, para poder fazer a distribuição dos nossos ativos, para a construção das nossas soluções com todos os robôs.
ou seja, todos esses robôs autônomos são conectados dentro de uma rede Isso, privada. eu queria entrar nesse lugar aí. O que que muda na prática para quem consome essa solução? Pode ser através dentro de um laboratório de Uhum. inovação, né, como a gente tem a rede de centros catarinenses, seja numa empresa, numa prefeitura, enfim. O que que muda quando eu tenho 4G ou 5G? Quais são as minhas melhores possibilidades por ter, ou 5.5G, né, enfim, Uhum. a gente tá avançando para o 6G Né? também. Mas o que que muda no uso da tecnologia? Por que que isso é importante, né? Isso é importante justamente pela quantidade de dispositivos e variações que você pode ter dentro do mesmo espectro, né? Eu acho que para poder falar da evolução, a gente pode dar um passo atrás. A gente pode lembrar do 3G, a dificuldade que era para a gente rodar aplicativos como o Instagram, Facebook, que a gente usava bastante. O 3G ele tem essa não transferência de pacotes, né, para poder realizar aquela aplicação de uma maneira mais performática. Quando a Uhum. gente partiu para o 4G, a experiência já mudou. Eu já tenho a possibilidade de fazer streaming, de eu trazer, de repente, para uma nova indústria que se surgiu no Brasil, que foi a indústria de games, né? Então, as pessoas podendo fazer streamings, reuniões remotas, de maneira tranquila, né? Uhum. Então, o espectro do 4G, sobretudo 5.5G e 6G, ele facilita durante esse processo da qualidade da transferência dessas informações, que na prática vai afetar eu, por exemplo, vindo para cá, para esse podcast, entrar numa sessão com o nosso board para poder comentar, de repente, as estratégias. E dentro dessa estratégia, eu poder usar o meu smartphone junto com várias outras pessoas no mesmo lugar, de repente, dentro do aeroporto. Uhum. Então, mais ou menos, entrega essa agilidade e a facilidade dessa transferência, que através das aplicações, ela é o que a aplicação mais queria, né? A aplicação agora, de alguma forma, ela vai poder ter um aproveitamento desses dados como um todo. Muito bom. E dentro de, né, de todos esses projetos e iniciativas, o que que vocês querem deixar como marca e legado, né, aqui no Brasil na próxima década? Ótimo. Aqui, a Huawei no Brasil, ela tem um logo nosso muito famoso que a gente usa bastante no nosso escritório, que é no Brasil e para o Brasil. Então, embora todas as nossas soluções elas sejam planejadas e construídas na China, a Huawei, a nossa equipe, mais de 1.700 funcionários no Brasil, a gente foca justamente nessa progressão da transformação digital no Brasil. Então, o nosso legado, o que que a gente espera, é que, obviamente, a gente consiga atacar todas as indústrias específicas dentro do governo, imprimindo soluções que possam impactar a vida das pessoas, seja para uma cidade um pouco mais segura, com um sistema de despacho altamente integrado, tendo o processo de inteligência artificial sendo feito em loco para reconhecimento facial, até mesmo falando de conceitos de smart education, o aluno poder se aproximar um pouco mais da tecnologia, ter a possibilidade de utilizar soluções com inteligência artificial para, ao invés do aluno, de repente, o professor fazer um conteúdo para a aula e sim específico para aquele aluno. Então, Uhum, a Huawei ela foca em tecnologias para que tenha esse impacto de médio e longo prazo no uhum. Brasil. E falando então sobre a inteligência artificial, que eu acho que é até o tema Aham, da tua palestra, isso. né? Eu vejo que tem um tabu ainda no setor público, a gente talvez esteja usando a inteligência artificial de uma maneira rasa, né? Se a gente for falar da grande massa de consumo, ainda vou lá fazer pergunta que talvez Não. faria, né, no Google, enfim, mas não usando a inteligência artificial no potencial que ela tem, do que ela pode entregar. E também existe um medo, um receio, enfim, dos dados. E até acho que a dificuldade da própria cultura de utilizar isso. O que que tu vai trazer pra gente, né, nesse sentido, no contexto do setor público, sobre a utilização da inteligência artificial? Ótimo. Para a gente oferecer a inteligência artificial, a gente precisa andar de acordo com esses desafios locais, né? A gente não pode simplesmente definir um produto, empacotar ele e colocar ele dentro de uma prateleira. Então, a Huawei ela tem uma estratégia bem com o pilar principal de soberania dos dados. A Huawei ela desenvolveu as nossas NPUs, né? Que elas são fazendo uma analogia, uma comparação às GPUs. Então, hoje somos os principais um dos principais personagens dentro dessa cadeia de suprimento. Então, em relação ao chipset que realiza todos esses cálculos para a realização, obviamente, da inteligência artificial, a Huawei também já tem essa solução, mas basicamente a gente está trazendo ela para o Brasil com uma perspectiva de uma nuvem privada. Ou seja, a gente sabe que a inteligência artificial é um bicho que a gente está tentando domar ele. E dentro dessa cadeia de evolução da solução, a Huawei está colocando à disposição do governo uma infraestrutura que ela é escalável, ágil e também soberana.
todos os dados, basicamente, é como se você tivesse a possibilidade de utilizar serviços em nuvem pública, só que dentro do seu data center e sem conectividade da internet. Pô, Breno, mas aí você está falando de infraestrutura. Sim, eu estou falando de infraestrutura, então eu posso falar de inteligência artificial soberana. E dentro dessa camada de low coding, que é um dos grandes principais desafios também, a plataforma aberta da Huawei, open Uhum. source. Ah, Então a legal. Huawei ela foca no open source justamente para entregar não só essa transferência, essa transparência, né, para o usuário que lá o desenvolve, quer checar de fato todos os scripts, mas também para que esse processo de adaptação da inteligência artificial para o solo brasileiro ela seja muito mais simples e rápida, para que quando a gente coloque dentro de um chat GPT brasileiro qual é a festa mais comemorada, a gente possa aparecer uma foto carnaval, e Sim. não de repente de uma outra cultura. Então a Uhum. Huawei ela tem mais ou menos essa estratégia quando a gente fala de inteligência artificial. Legal. E conta pra gente um pouquinho sobre essa solução da educação que estavas mencionando há pouco, que eu sei Uhum, que vocês têm algumas soluções para as áreas finalísticas, né? uhum, E dentro delas, uma delas é a educação. Conta pra gente como é que funciona essa associação ótimo, com a inteligência artificial. ótimo. E aí eu vou gastar 2 segundinhos para falar. A conectividade é extremamente importante, porque a solução que eu vou comentar, vocês vão perceber que são diversos componentes dentro da sala de aula, né? Então, novamente, hoje a Huawei ela tem presença nacional em termos de infraestrutura do ponto de vista de conectividade. Então, a maioria das escolas hoje, grande maioria das escolas, já utilizam Wi-Fi e muitas vezes um Wi-Fi da Huawei. Já falando de Wi-Fi 7. Por que eu estou falando isso? Da mesma analogia que a gente trouxe do 5.5G, em relação à quantidade de dispositivos serem conectados, o Wi-Fi 7 também ele traz essa flexibilidade. Então, a solução da Huawei ela é bem interessante. A gente tem uma lousa colaborativa, que a gente chama, é o Idea Hub. O Idea Hub ele é como se fosse um grande tablet com o sistema operacional da Huawei, ou Windows, né? O cliente ele Uhum. pode optar ali, mas dentro dessa lousa é como se eu tivesse a possibilidade de embarcar alguns aplicativos. Esses aplicativos podem ser desde um YouTube para que o professor ele possa, eu quero falar um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, e os alunos começarem a enxergar não um nível de improvisação, mas uma adaptação no conteúdo, né? Sair um pouco do livro, de repente ver um vídeo para que o professor possa ter um apoio. E ao mesmo tempo também, essa grande lousa digital, eu tenho a possibilidade de compartilhamento em tempo real. Então, o aluno está com o seu smartphone, o professor terminou a aula, terminou as anotações, ele pode escanear o QR Code e levar aquele material para estudo posterior. Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, a Huawei ela entra com um aplicativo de fato. Então, a gente tem um aplicativo, esse aplicativo com inteligência artificial, onde tanto do ponto de vista da equipe de gestores, professores, eles podem criar exames com base nas performances dos alunos. Uhum. Ou seja, eu tenho todo o registro dos alunos, eu tenho a possibilidade de saber se o Breno é melhor em matemática, melhor em Sim. português, e elencar o conteúdo de acordo com o aluno e não de acordo com a sala de aula, porque a minha dúvida geralmente pode ser diferente que a sua. E isso é tudo dentro da nossa inteligência artificial. Então, a Huawei ela está cada vez mais traduzindo aplicações para os clientes fins, nesse exemplo, olhando do ponto de vista de uma escola inteligente, de maneira que a gente possa aproximar as futuras gerações também, já para respirarem e beberem um pouco dessa fonte também. Legal. E aí as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? Como tu mesmo mencionou, tem uma inteligência que é mais voltada para matemática, outra Uhum. mais linguística, outra mais artística. Isso também entra no contexto da solução? Entra também, tem ótima pergunta, Elô, porque assim, a solução a gente tem como se fosse uma espécie de quiz online. Então o professor ele consegue, eu dei a minha matéria didática, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Enfim, vamos fazer um quiz aqui. E aí todos fazem a resposta dentro dos tablets ou dos celulares, smartphones, não é necessária a utilização de tablet. E o professor ele consegue ver, o Breno, a porcentagem da sala de aula, o nível desse aprendizado. Então, ele é adaptativo de acordo com o go live ali do conteúdo didático do professor. Muito legal. Eu sou uma apaixonada por educação, né? Eu acho que a nossa transformação enquanto sociedade, né? Enquanto o Brasil, ela passa pela educação, não tem Uhum, como fugir. Eu acredito também no empreendedorismo, nessa atitude uhum, empreendedora. Mas formar e capacitar o nosso povo não refletir, né? Não ser só uma coisa mecânica, assim, de repetição, mas tem a reflexão, senso crítico, né? A exato, construção do raciocínio lógico, enfim. Eu acho que passa por essas ferramentas de educação também, como um exato. legado, né? Uhum, Caminhando então para a gente encerrar, Bruna, a gente faz um bate-bola rápido, uhum. descontraído aqui no final, né? O futuro do governo digital, para ti, em uma palavra. Ele é inovador.
Inovador. Uma dica de ouro, um conselho para um jovem gestor que está começando, gestor público, né, que está começando a lidar com a inovação. Mais de uma palavra, né. É, agora é mais de uma palavra. Eu acho que, de repente, focar em 3 principais áreas de atuação. Eu acho que, eu li um livro recentemente muito bom, eu não vou me lembrar o autor, mas o título é "Por que generalistas vencem no mundo de especialistas", né. Então é extremamente importante para que as competências que esse futuro, funcionário, enfim, de um governo, ele possa, entrar para esse mercado de trabalho focando em 3 áreas de tecnologias. Não saber tudo, mas pelo menos saber entregar esse link entre todas elas. Muito bom. E um país ou cidade que é tua maior inspiração em termos de governança hoje, governança digital, né, em termos de tecnologia, e por quê? Ah, eu vou puxar o jabá um pouco para para o país da minha empresa. A China, acho que ela tá nessa corrida não só de inteligência artificial, tecnológica, eu acho que todos vocês veem nas redes sociais os avanços. No Ano Novo Chinês, eles usando drones para poder replicar o cavalo, esse ano é o ano do cavalo. Não só isso, mas também, tecnologias que mudam na prática todos os pesquisadores, pessoas, sociedade, empresas, quantidade de empresas chinesas que está saindo. Então, hoje, é sim, por que não, minha principal inspiração em termos de gestão e também entrega de resultado com foco em tecnologia. Muito bom, muito bom. Obrigada pela presença, Breno, nesse nosso Eu que episódio agradeço. aqui. Foi muito bom conversar contigo. Valeu, valeu.